É o Ancapsu e nós vamos falar sobre o Bitcoin, que está caindo em função das tarifas do Trump, né? Ou seja, as tarifas do Trump estão derrubando toda a bolsa de valores, estão derrubando o valor de todos os ativos e do Bitcoin também. Ué, mas como é que pode? O Bitcoin não era para ser o ouro digital, não era aquele ativo que ia ser melhor para ter estabilidade, coisa e tal? E bom, eu já expliquei para vocês isso inúmeras vezes, né? Sempre que você tem uma crise, num primeiro momento, sim, o Bitcoin cai, é verdade. Ele cai porque ele é um ativo líquido. Você consegue... Eu estou gravando esse vídeo na noite de domingo. Na noite de domingo, se você quiser transformar Bitcoin em dólar ou vice-versa, você consegue fazer isso. Ações, você não consegue negociar ações nesse momento. Olha como é que está o mercado de ações aqui lá nos Estados Unidos. Tudo vermelho, todo mundo perdendo valor. E não é pouco não aqui, ó. Microsoft menos 4%, Apple menos 7%, Google menos 3,4%, Meta menos 5%. É queda e é queda grande para as ações americanas. Só que nesse momento não tem ninguém comprando e vendendo, tá? Porque é domingo à noite, né? Quando esse vídeo sair, às 10 da manhã, daqui a pouquinho deve estar começando o mercado na segunda-feira. Tem gente falando da Black Monday 2, que vai ser a segunda-feira negra de novo, né? Eu não sei, né? Vai ser amanhã. Quando esse vídeo estiver saindo, ainda não começou a segunda-feira nos mercados ainda, mas tem muita gente preocupada. E é por isso que eu digo para vocês, o Bitcoin, quando tem essas coisas, ele cai, mas ele recupera rápido. Ah, mas o ouro não é assim, é que o ouro está caindo, mas está caindo menos que o Bitcoin, só um pouquinho aqui, 1,6 alguma coisa aqui, 1,7%. Porque o ouro é menos líquido. Não é que você não consiga vender ouro, você consegue vender ouro também, mas é mais complicado do que vender Bitcoin. O Bitcoin é muito mais fácil de transacionar no final das contas. É por isso que você tem essa liquidez grande e ele acaba sofrendo nesses momentos, né? Mas, de novo, a recuperação do Bitcoin costuma ser muito rápida, recupera muito antes do resto do mercado, exatamente porque ele oferece essa proteção em momentos de descalabro como nós estamos vivendo agora. Vamos entender aqui minha posição sobre isso, porque, mais uma vez, eu não sou conselheiro de investimento não, tá? Não entendo de investimento, meu único investimento é o Bitcoin, e mesmo assim é por questões ideológicas. Não interessa se eu vou ganhar ou perder dinheiro, eu boto no Bitcoin por questão ideológica. Essa notícia foi sugerida por Hemorroida Cerebral, Stalin Sem Bigode, Parece o Silvio Santos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, sempre que tem uma queda grande na bolsa, o pessoal fala isso. Ah, porque o Bitcoin, olha só, você falou que o Bitcoin é uma reserva de valor e o valor do Bitcoin caiu e pipipi popopó. E não tem jeito. O que acontece nesse caso? O Bitcoin é um ativo muito líquido. No final das contas, você consegue transformar Bitcoin em dinheiro. E quando a bolsa começa a cair muito rápido, como está caindo nesse momento, porque tem muita gente nesse momento, muitas empresas, muitos bancos, muitas pessoas, muitos investidores que apostaram, que estão comprados em algumas ações, né? E nesse momento a gente está vendo aqui primeiro uma queda absurda, mas mais do que uma queda enorme no mercado, a coisa tende a piorar, tá? Segundo as projeções, de novo, a gente não sabe o que vai acontecer na segunda-feira, mas as projeções é de piora, o mercado vai piorar ainda mais. E aí você que tinha apostado numa ação, você começa a querer, você tem que romper seu prejuízo, tem que acabar seu prejuízo, né? E aí nesse momento muita gente que se você tem ação e você quer acabar seu prejuízo, é só você vender a ação. Vai vender com prejuízo, mas beleza. Agora, se você apostou na alta da ação ou apostou na baixa da ação, você pode querer comprar esse contrato de aposta que você fez, porque se isso continuar, se a ação continuar caindo e você apostou numa alta dela, você pode se ferrar muito mais adiante. Então você tem que ter dinheiro agora para comprar de volta os contratos que você fez errados, né, no mercado de opções. E aí a pessoa precisa de dinheiro, ela tem que ter dinheiro para resolver o problema dela. De onde é que ela arruma esse dinheiro? Ela pega algum investimento que ela consiga vender rápido e que ainda tenha algum valor. E no caso, o Bitcoin é uma alternativa dessa, né? É lógico que ela vai gastar o cash que ela tiver, vai gastar o dinheiro que ela tiver em conta, e aí pode vender Bitcoin, pode vender outras coisas, pode vender até o ouro. O ouro está caindo também, não é que só o Bitcoin que está caindo, né? O ouro está caindo também, está caindo menos que o Bitcoin. Por quê? Porque o ouro é menos líquido que o Bitcoin, é mais difícil de você vender, tem mais taxas para você vender o ouro, é mais complicado o mercado do ouro. Bitcoin é automático, o valor está aqui, ó, valor de mercado fixo no mundo inteiro, quase pouquíssima diferença.
Enfim, caiu e eu acredito que vai cair mais o Bitcoin, tá? Eu acredito que ao longo da segunda-feira ele vai cair mais. Mas, então, eu acho que o Bitcoin vai se recuperar rapidamente. Mas, de novo, eu não estou dando conselho de investimento para ninguém, tá? Cada um aí busca aí o seu especialista de investimento para saber o que é melhor de fazer ou não fazer com seus investimentos, tá? O meu ponto é esse. Por que o Bitcoin está caindo? Por que ele nunca mantém a coisa quando tem uma crise dessa? Porque ele é um investimento muito líquido, é uma coisa que você pode vender muito rápido, né? E tem valor, né? Porque, por exemplo, outras criptomoedas estão piores ainda aqui. O Ethereum está caindo o dobro do Bitcoin hoje, caindo 13% hoje. Você pegar o Doge aqui, está caindo 12% hoje. Um monte de criptomoeda caindo também de ontem para hoje. Ou seja, o Bitcoin está caindo, mas está caindo menos, 5% aqui, ó. No dia de hoje, 0,7% só hoje, né? Se você pegar os últimos 5 dias, está caindo aqui 5%, o que é bem menos que outras criptomoedas. As outras cripto estão caindo muito mais, né? Por que isso? Porque também tem um outro fator, que o market cap do Bitcoin, a quantidade de Bitcoin que tem por aí em valor, é muito maior que das outras criptomoedas. Então, ela é mais resistente a esse tipo de coisa, mas mais do que isso, é uma moeda que tem fundamentos mais sólidos. É o que eu falo para vocês. Quem compra por ideologia, como eu compro, como muita gente compra Bitcoin só. A Ethereum tem a vantagem XYZ, o Doge tem a vantagem XYZ. Não, na verdade, isso tudo é aposta que você faz. É o grande cassino das shitcoins. Você pode ganhar dinheiro com shitcoin? Até consegue, tá? Se você fizer a aposta correta, apostar na shitcoin correta, ela subir, você ganha dinheiro. Mas é um cassino, é um investimento que não tem nenhuma base lógica, enquanto o Bitcoin tem. O Bitcoin tem um valor no sentido de que ele resolve um problema, que é justamente o isolamento do seu dinheiro do Estado. E aí que eu falo para vocês, é por isso que no final das contas, terminando essa lambança toda do Trump com as tarifas dele, a tendência é o Bitcoin até ganhar valor. Por que isso? Porque lembra, essa é a grande função do Bitcoin, é você ter uma moeda que o Estado não pode mexer, não pode inventar, não pode botar tarifa, não pode imprimir, não pode desimprimir, não pode mexer em nada. É uma moeda que funciona independente de Estado. Quanto mais você tem a situação em que um governo faz uma merda e causa prejuízo para um monte de gente, maior fica a atratividade de uma moeda que é justamente protegida contra o Estado. O Estado não pode mexer nela, o Estado não pode imprimir ela. Muita gente fala que o que o Trump quer fazer com essa confusão toda que ele está arrumando com as tarifas é desvalorizar o dólar. Pode ser que ele queira fazer isso? Eu acho que é uma burrice danada ele fazer isso, desvalorizar o dólar e empobrece todos os americanos, né? Empobrece toda a nação americana. Mas pode ser que seja isso que ele queira, né? As ideias dele são ideias do tipo Dilma, né? Ideias do tipo Manteiga, ideias do tipo Lula. Olha só, né? É exatamente isso. Essas ideias que o Trump está adotando lá com esse tipo de coisa, né? Então, se for isso mesmo, o Bitcoin vai acabar se revelando uma boa escolha mais adiante. Não no primeiro momento. Está caindo hoje, eu acredito que pode cair ainda mais na segunda-feira por conta do crash. Como eu falei, as ações estão todas vermelhas e o futuro, aqui ó, existe um risco do Black Monday 2. Black Monday foi o crash de 87, que foi numa segunda-feira e as ações caíram pra caramba. É verdade que o crash de 87, se o que a gente estiver vivendo agora foi igual ao crash de 87, ótimo, excelente, porque foi rapidinho, caiu, depois subiu de novo, resolvido o problema. Não estou dizendo que as pessoas não perderam dinheiro, muita gente perdeu dinheiro, mas rapidamente a economia como um todo recuperou. Pior ainda é se tiver mais efeitos além disso. Como eu falei para vocês, pode ser, se chegar a quebrar a empresa, quebrar banco, a situação pode ser muito mais complicada mais adiante, né? Agora, o que eles estão dizendo aqui? Já abriu o mercado de futuros. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, na noite de domingo, já abriu o mercado de futuros americano. E está despencando, está caindo muito mesmo. Já caiu na quinta-feira, já caiu na sexta-feira, e no final de semana parou, né? Porque não negociação, mas na segunda-feira está prometendo cair mais ainda. Ou seja, a situação ainda vai piorar mais antes de começar a melhorar. O Bitcoin é uma boa alternativa? É uma boa alternativa principalmente porque te isola desse tipo de situação. Mas evidentemente que numa situação que você tem hoje, em que o grosso dos ativos ainda é em dólar, ainda é em moeda estatal, e o Bitcoin é só apenas um dos investimentos que o pessoal usa, o Bitcoin vai acabar sendo usado como reserva de liquidez. O cara precisa de dinheiro, ele vai vender o Bitcoin, porque é tranquilo de vender, é rápido de vender. A tendência é que à medida que tivermos mais coisa no Bitcoin e menos coisa na economia dolarizada, menos coisa na economia fiat,
o Bitcoin vai se tornar mais estável, justamente porque, ao contrário, as pessoas vão querer vender o papelzinho colorido lastreado em honestidade de político para manter a moeda boa que é o Bitcoin, né? E quanto mais o Bitcoin for crescendo, mais vai bater o desespero nos governos para tomar medidas absurdas para tentar melhorar a sua moeda. Então, ou seja, esse aqui é o grande dilema, essa aqui é a espiral que pode levar à hiperbitcoinização. Os governos começam a fazer besteira na economia, isso leva algumas pessoas aí para o Bitcoin, e quanto mais besteira o governo faz agora, como o total do dinheiro em circulação já tem uma parte de Bitcoin significativa, então ele precisa fazer mais besteira ainda para conseguir ganhar dinheiro com a moeda fiat dele, ele é obrigado a fazer cada vez mais besteira, e quando ele faz cada vez mais besteira, mais gente vai migrando para o Bitcoin, e é isso que vai acontecer. Em algum momento, isso vai entrar numa espiral rápida que vai levar à hiperbitcoinização. Quando isso vai acontecer? Vai ser na nossa vida? Vai ser daqui a 100 anos? Daqui a 200 anos? Não sei dizer, mas vai acontecer um dia. Eu acho que esse é o caminho. Se você pegar os ciclos da história da moeda dominante, da moeda de comércio, né, era o florim da Holanda, na época que a Holanda era o grande país capitalista do mundo, depois virou a libra esterlina da Inglaterra, depois virou o dólar. É sempre a melhor moeda que você tem, a mais estável, a melhor posicionada no mundo, que acaba sendo usada por todo mundo, né? E agora parece que o dólar está perdendo essa função, muito em função do Trump estar fazendo besteira com as tarifas. Quem que seria a outra moeda? O pessoal fala, algumas pessoas falam, vai ser o Yuan da China. Não vai ser o Yuan da China, para com isso. A China está ferrada, vai ser o Bitcoin. E quando chegarmos nesse momento, vai ser muito difícil alguém inventar uma moeda ainda melhor que o Bitcoin depois disso, tá? Pode ter certeza que a Pax Bitcoiniana vem aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.